Você que é amante do esporte, está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite pra você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM, Brothers Futebol Clube, chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. Hoje, 29 de maio de 2020, finalmente, após 2 meses ausentes aí dos microfones aqui da rádio, trazendo sempre aquele bom humor para você e principalmente as informações do futebol mineiro, todas as terças e sextas. A gente tá de volta no mesmo horário, no mesmo canal e você vai com a gente ligadinho até as 9h10 da noite. Tem muita coisa pra gente falar, pra gente repercutir. Tem informações do Cruzeiro. O Cruzeiro pagou parte da dívida que tinha com o time ucraniano referente à compra do atacante William lá na temporada de 2014. E também tem as informações referentes àquele tweet lá do Capello, do jornalista Capello, que ele soltou ontem em seu Twitter e está repercutindo. Tanto é que o presidente Sérgio Sete Câmara hoje foi aos microfones, soltou uma carta aberta para explicar tudo isso aí. Mas a gente vai debater tudo no programa de hoje. Lembrando que se você quiser participar com a gente através do nosso WhatsApp e também o fixo, novidade aqui na Livre FM, é o mesmo número para ficar fácil para você ouvinte participar com a gente. Então anota aí. 3621-0197 3621-0197 é o nosso WhatsApp, mas também é o nosso telefone fixo. Lembrando que estamos ao vivo também em todas as plataformas digitais com a nossa live lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube. A Rádio Livre inovando sempre à frente aí do tempo e a gente está ao vivo em todas as plataformas digitais. A apresentação do Brothers Futebol Clube de hoje é minha, de Thiago Silva, a meu lado André Mota e de casa daqui a pouco eu vou chamar também ele, Ricardo Marques e Matheus Oliveira estarão presentes com a gente, não fisicamente, mas virtualmente nesse Brothers Futebol Clube de hoje. Deixa eu já chamar ele pra roda aqui. André, muito boa noite. A gente voltando nesta sexta-feira, sempre com todos os cuidados devidos, né? Todo mundo aí com álcool em gel, distanciamento aí que a OMS pede. A gente obviamente não está de máscara, mas quando estávamos deslocando aqui, sempre de máscara. Agora não, porque a gente precisa, né, levar um som agradável aí para as pessoas. Mas estamos de volta, graças a Deus. A gente tá com muita saudade, né? Boa noite. Pois é, Thiago. Boa noite, Thiago. Os ouvintes do Brothers, é um prazer a gente estar voltando. Um momento complicado, né, que a gente vem atravessando, mas as coisas vão começando a voltar, claro, com os devidos cuidados e quem puder ficar em casa, faça isso, que ainda é importante. Aqui a gente tá, né, só eu e você, o restante do pessoal tá de casa, vai participar com a gente de casa. Então a gente já evita aglomerações aqui na rádio e tem, né, só o Meola lá no comando, na parte técnica. Mas essa quarentena, né, que trouxe muitos prejuízos, principalmente aí para a questão econômica, né, em questões econômicas, com o futebol não foi diferente. Acho que o futebol aí teve uma perda muito grande.
as coisas vão começando a se normalizar, né? Lá no campeonato alemão o futebol já voltou a rolar, alguns outros países da Europa também. E a tendência é, né, que os clubes vão voltando a treinar. Aqui em Minas os 3 grandes também já estão voltando a treinar. E vamos ver como vai se sucedendo isso aí nos próximos dias. A gente vai falar, né? Campeonato alemão já voltou, algumas rodadas aí, o pessoal já em campo. Há uma previsão para a La Liga, né? O campeonato espanhol voltar, também o campeonato italiano, temos essa previsão aí, a gente vai comentar. Deixa eu chamar eles aqui para a roda também, começar com ele, com o Ricardo Marques. Muito boa noite, Ricardo, tá de casa aí, né, acompanhando a gente, e também hoje vai dar suas pinceladas aqui nesta volta do Brothers Futebol Clube. Ricardo, o que dá pra gente esperar desse balanço do Atlético, essa nova fase do Cruzeiro, aí com uma nova diretoria? Há esperança de bons tempos para o futebol mineiro? Muito boa noite, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Brothers Futebol Clube. Fala, Thiago, boa noite André, Matheus, daqui a pouquinho tá falando com a gente também. Prazer estar de volta, né, após um longo período aí, inativos, né, digamos assim. Já tava com saudade, né, de falarmos de futebol. Cara, é uma bomba, né, que surgiu aí a respeito do Atlético. Acredito que não seja surpresa para ninguém sobre essa dívida do Atlético. Eu até vi recentemente uma matéria do Jorge Nicola, da ESPN, onde ele colheu informações com diversos especialistas, principalmente do Banco Itaú, BBVA, e o Atlético é um dos times que mais devem, né, no Brasil. Primeiro Cruzeiro, aí você tem ali agora com essas informações do Atlético, o Botafogo, né? O Atlético, essa dívida que de 2018 para 2019 ela cresceu em torno de 94 milhões. Então, assim, eu imagino que todos os clubes passam por esse mesmo problema, né? Eles gastam mais do que arrecadam, e aquele discurso inicial do presidente do Atlético sobre austeridade, nós estamos vendo que, principalmente, tem prometido reformulações no Cruzeiro, e trouxe uma luz aí, né, no fim do túnel para esse universo aí que permeia o Cruzeiro. É isso aí, vamos lá, dando sequência aqui, deixa eu chamar também pra roda, para estar participando aqui com a gente também, o Matheus Oliveira. Já pedi paciência o pessoal aqui, que já na primeira volta aqui eu já mosquei um pouco, né? A gente tem que aprender a trabalhar um pouquinho com delay nesse novo momento aí das nossas vidas, né? O Corona vai deixar aí uma experiência para todos, acho que tudo será diferente na volta aí após a pandemia. Mas deixa eu chamar ele hoje aqui com a gente, é o nosso setorista especializado aí em futebol internacional, mas hoje vai participar do programa inteiro aqui, trazendo as suas pinceladas também, a sua opinião e o seu parecer a respeito aí do futebol mineiro, mas se quiser também dar uma pincelada a respeito da volta do futebol europeu, aí no caso do campeonato alemão, fique muito à vontade. Matheus Oliveira, muito boa noite para você, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Brothers Futebol Clube. A gente que fez um teste hoje à tarde, deu tudo certo, teve até um tour aí, né, pelo quarto do Matheus, ele mostrando a paisagem pra gente mais cedo. Matheus, muito boa noite, mais uma vez, muito bem-vindo ao BFC. Boa noite, Thiago, boa noite, Ricardo, André, Meola.
todos os ouvintes que estão com a gente no Face, no Instagram, no YouTube também, agora inovando, a Rádio Livre sempre inovando aí para levar conteúdo para os ouvintes e para falar a respeito do futebol mineiro, do Cruzeiro, do Atlético, dessa bomba que o Sete Câmara soltou agora na tarde de hoje, que ele mostrou o relatório completo das 48 páginas do relatório feito pela Ernest Young, que é uma das maiores empresas financeiras do Brasil, que cuidam a respeito dessa parte financeira, e também para falar a respeito das dívidas do Cruzeiro e desse pagamento da dívida ontem realizado pelo dono do supermercado BH, o Pedrinho Salvador, né, o pagamento dessa parte, né, não foi a dívida total, foi um parcial de 3 milhões, e também para falar a respeito da volta dos campeonatos, que amanhã a gente tem jogo importante na Bundesliga, a gente também já tem as informações sobre a volta do campeonato espanhol, e também a confirmação oficial da volta da Premier League, graças a Deus, vamos aí para ver o Liverpool em busca dos 6 pontos, para ser o grande campeão da Premier League aí a partir do dia 17, mas aí, na medida que o programa for desenrolando, eu trago para vocês essas informações e também para falar um pouquinho a respeito do futebol mineiro em especial, porque além de acompanhar o futebol internacional, acho que também posso falar um pouco a respeito do futebol mineiro, em especial do Atlético, principalmente aí desse balanço que o Capello soltou no Twitter ontem, que ao que o pessoal está falando hoje na entrevista do Sete Câmara é um balanço falso, do Thiago. Mas aí a gente, na medida que o programa for passando, a gente vai conversando a respeito disso. Tem muita coisa pra gente repercutir a respeito disso aí, e o Meola tem entrou aqui, né, pra elogiar o cenário do Matheus ali, ficou bacana a televisão no fundo, ele mudou mais uma vez o cenário ali, ficou bacana, viu? Mas, aproveitando a deixa do Matheus aí, vamos falar de Atlético então, né, quem chega no Brothers Futebol Clube é ela, a nossa repórter Melissa Reis, que chega agora, trazendo pra você, torcedor atleticano, todas as informações do Atlético aqui no BFC de hoje. Ela também que volta com a gente aí, já estava com muita saudade, todo mundo conversando no WhatsApp. Melissa, muito boa noite para você, chega mais e conta pra gente todas as informações do Atlético aqui no BFC de hoje. Muito boa noite. Boa noite, massa atleticana, salve, salve, torcida do Galo. Como eu estava com saudades, viu? E como é bom poder estar aqui de volta com vocês para falar de Galo, que é o que a gente vai fazer agora. O Galo voltou aos treinos na cidade do Galo após 62 dias de isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus. O Galo voltou seguindo todas as recomendações. Os jogadores foram divididos em grupos e em horários alternados. Os jogadores, comissão técnica e funcionários fizeram exames antes da retomada das atividades. A novidade é que alguns jogadores não vão mais fazer parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Ricardo Oliveira, Di Santo, Hernandes, Martínez, Edinho e Zé Wellison não fazem mais parte do grupo do Atlético. O Galo estuda vender esses jogadores ou emprestar. E ontem, gente, saiu uma matéria no Globo Esporte sobre o balanço financeiro do Atlético no ano de 2019. Uma dívida de 750 milhões, apuradas por Rodrigo Capello. Rodrigo Capello, o mesmo que trouxe as dívidas do Cruzeiro no ano passado. Mas isso eu vou deixar para vocês comentarem aí no estúdio. Na terça-feira eu volto com mais notícias sobre o Atlético para vocês. Eu sou a repórter Melissa Reis, aqui na Rádio Livre de Vespasiano. Um abraço. É isso aí, Melissa. Muito obrigado trazendo pra gente aí essas informações, né? Algumas aí já anteriores, refrescando a memória do torcedor atleticano. E a gente está aqui também para falar hoje mais do que nunca, né? Especialmente da última informação, ainda tudo muito novo. Sete Câmara hoje esteve aí nos microfones da Rádio Itatiaia para tentar ou dar esclarecimentos a respeito desse tweet aí do Capello. Eu até tuitei hoje que o torcedor atleticano precisa ficar atento, se for verdade ou não, mas
não desacreditar, porque ano passado o Capello fez o mesmo com o Cruzeiro, já fez isso também com outras equipes, é um trabalho investigativo, e ele que é o especialista na área, né, sobre finanças, segundo ele, né, tem um também para sair daqui uns dias do Corinthians, então o torcedor precisa ficar atento a respeito disso aí. Eu prefiro acreditar no Capello do que propriamente no Sete Câmara. Porque o que a gente viu do Câmara nas últimas contratações dele não vai muito de encontro com a austeridade que ele pregou aí nos últimos anos de mandato dele. Ele tinha contratos de 5 anos com o Denilson, de 5 com o Terans, contratou o Hernandes por 10 milhões de dólares. Teve o Martínez também que chegou. O Ceará, na época, uma contratação muito cara, né? Era um jogador que todos queriam realmente, mas não combina com a austeridade que ele vinha pregando há algum tempo. Outras contratações que não deram certo. Caso aí do Alexandre Galo, que passou por aqui, fez péssimas contratações. Depois também teve o Rui Costa, que não surtiu efeito, e acho que foi uma das piores contratações, tendo em vista todo o balanço que teve por trás ali das contratações. Agora o Sampaoli, salários atrasados, é uma situação complicada que o Sete Câmara até diz que o CT do Atlético está de portas abertas aí para uma possível investigação que for. Surgiu até uma conversa agora no final da tarde, aí eu não sei qual é a profundidade, né? Se é verdade mesmo, se foram procurados ou não, mas parece que o Atlético também, alguns conselheiros aí querem contratar a Kroll, né? Para fazer um balanço no Atlético. Aí tem tudo aquilo, mas eu tô aqui para dirigir o debate hoje. Vou deixar com vocês, comentaristas aí, que vocês acham, começando com você, André. Sobre essa questão da Kroll, o próprio Sete Câmara na entrevista falou que na verdade até foi contratado. Então aí nas próximas semanas ou meses, né, a gente não sabe exatamente quanto tempo dura uma auditoria dessa magnitude, a gente vai ter todo esse detalhamento aí das dívidas do Atlético. O que o Sete Câmara deu a entender é que foi vazado, né, esse balanço, mas não se sabe realmente se o balanço é real ou não. Mas o que deu a entender pela fala do Sete Câmara é que esse vazamento tem um teor político, por conta, né, de eleições do Atlético também já estarem próximas. Ele está aí no final do seu mandato e todas essas questões. Aí o Atlético também parecia que vinha, né, em eleições bem tranquilas, não tão fervor dividido como a gente viu no Cruzeiro ultimamente, mas já aparece uma questão política aí, e política no futebol só atrapalha. A gente tem aí como exemplo. Mas a postura do Sete Câmara também, principalmente nesse ano de 2020, principalmente após, né, o fracasso que ele teve com o treinador, me fugiu o nome agora, o venezuelano, me fugiu o nome dele agora, mas daqui a pouco vai que a gente vai lembrar. Tempo parado, né? Pois é, mas me fugiu o nome dele agora. Mas após o fracasso com ele, né, a demissão também do Rui Costa, a gente vê uma mudança de postura do Sérgio Sete Câmara. A gente tem alguns estágios, né? A austeridade, ela vai em contraponto com a popularidade. É muito difícil você ter austeridade e ser popular com a torcida. Só que a austeridade do Sete Câmara foi aliada a diversos fracassos dentro de campo, e nisso a popularidade dele foi lá embaixo. Acho que, vendo que o mandato dele estava chegando ao fim, ele quis subir a sua popularidade. Não sei se é para eleger um novo presidente ou só para ser mais popular com a torcida do Atlético. E aí começou a fazer essas contratações. Contratou o Sampaoli, que já tinha tentado antes e não havia contratado
pelo valor, depois contratou o Sampaoli. Também o mesmo caso, a procura agora pelo Vargas, né? Acho que não vai se concretizar a negociação, mas é um caso parecido, né? De um jogador que foi procurado, mas por conta do alto valor financeiro não foi contratado, mas agora tem interessado novamente. Então acho que tem essas escalas, né? Tem a austeridade, aí tem, né, essa rivalidade entre austeridade e popularidade. E aí, só que é bem diferente do que aconteceu no Cruzeiro, por exemplo, né? No Atlético, vi muita gente comparando e eu acho isso errado. Houve, né, a tentativa de austeridade, aí com isso aconteceu uma falta de popularismo. Ele quis recuperar esse popularismo e por isso acabou, né, em certa... Aí vem a irresponsabilidade, né, para conseguir esse popularismo, mas diferente do que aconteceu no Cruzeiro, acho que não acontece no Atlético. Acho que para na irresponsabilidade por uma vontade de conquistar, de ser popular entre a torcida do Atlético. Porque no Cruzeiro teve um status acima. Além da irresponsabilidade, existia aí, né, a falta de caráter, a desonestidade, que a gente viu questões, realmente, crimes que aconteceram no Cruzeiro. O Cruzeiro foi realmente roubado, questões de polícia, e acho que no Atlético não vai chegar nada desse ponto. A questão do Cruzeiro, só para que fique bem claro, para depois ninguém editar, indícios de possíveis crimes, né? A gente não pode afirmar isso ainda, não pode afirmar, mas o inquérito não foi encerrado, pelas todas as denúncias que já foram feitas, não proferiu nenhuma denúncia ainda, então é indícios de possíveis crimes. Sim, mas indícios muito fortes, né? Pelo que a gente viu quando tudo estourou, né? Aquela bendita matéria do Fantástico e o que vem pipocando aí todos os dias, né? Sobre o que aconteceu com o Cruzeiro, essas questões de rachadinha, questões também que o Cruzeiro, né, envolvendo jogadores menores de idade, todas essas questões. Então acho que é uma questão muito perigosa, mas no Atlético acho que não vai ter esse tipo de problema, não vai chegar a esse nível. Acho que para ali na irresponsabilidade do dirigente em querer conquistar um popularismo. De certa forma, é ruim da mesma forma. Só não é tão grave como a gente está vendo no Cruzeiro. Mas com toda certeza, acho muito perigoso. E para completar, a gente teve essa pandemia, essa crise aí do Covid, que acho que pegou todo mundo aí de calça curta, né? Pelo tempo que tá durando, a falta de receita. O Atlético, principalmente, né? Se tivesse jogando bem, como o Sampaoli, com certeza era estádio cheio, o Atlético estaria jogando no Mineirão, né? Que o plano para esse ano de 2020 era de jogos no Mineirão, então era possibilidade de aumento de sócio-torcedor, aumento de renda nos jogos. Então acho que essa situação ainda complicou ainda mais. Mas vamos ver o que tem pela frente aí. O técnico que você não lembrou é Rafael Dudamel. Dudamel, o bendito. Ótimo Dudamel. Deixa eu chamar o Matheus aqui para a roda mais uma vez. Matheus, uma matéria publicada agora no Super Esportes. O Sete Câmara disse que em 2017 ele assumiu o clube com uma dívida líquida de 538 milhões de reais. Essa dívida corrigida pela taxa de juros no final de 31/12 de 2019 chegou a um montante de 630 milhões de reais. Hoje, o endividamento líquido atual do clube é de 656 milhões. Então, segundo o Sete Câmara, é uma dívida que evoluiu durante o tempo pela taxa de juros e, segundo ele, não uma dívida que a gestão dele, aumentou durante aí a sua passagem até o momento no Atlético. Ô, Thiago, uma coisa interessante a respeito desse balanço, toda essa informação que está rolando aí durante a tarde, durante os dias, é a respeito do que o Sete Câmara está tratando ser um aumento exponencial de dívidas. Ele fala que a dívida aumentou porque ele reforçou, porque ele teve que pagar dívidas de gestões anteriores, que ele pagou a pendência do Michael Suel, ele pagou a pendência do Otero,
todas essas pendências, elas eram pendências do Daniel Nepomuceno, elas eram pendências até mesmo do Calil. Uma coisa interessante que o André falou no comentário dele, daquela diferença do Sete Câmara entre popularidade e austeridade. Quando o Calil indicou o Sete Câmara, isso a gente percebe todo aquele contexto da eleição dele. Contra o Fabiano, que é o mesmo dono da Multimarcas, que atualmente é a patrocinadora, uma das patrocinadoras do Atlético, o Sete Câmara ele já chegou com aquele discurso: eu quero equacionar as dívidas. Mesmo que o time tenha que engatinhar, que ter elencos mais fracos, não brigar nas cabeças, era sempre isso o que o Sete Câmara ele estava pregando desde o início da gestão. O que aconteceu? O tempo foi passando e ele foi pegando a desconfiança da torcida, muito em função da forma como ele agia em determinadas situações. Os tipos de entrevista que ele dava, a forma como ele agia com os torcedores nas redes sociais, porque a gente tem relato dele bloqueando muitos torcedores, inclusive ele processou um torcedor do Atlético, mas a gente não vem ao caso para citar a respeito dessas situações. Até o processo é válido, porque o torcedor chegou a divulgar os contatos pessoais dele e até depois ele reverteu esse dinheiro que ele ganhou, acho que se eu não me engano são 10 mil, ele reverteu todo esse dinheiro para a instituição Caminhos para Jesus, que é a instituição filantrópica. Mas tirando toda essa questão, o Sete Câmara ele pegou a antipatia da torcida pela forma como ele tratava a própria torcida, como ele tratava o futebol. Eu lembro de uma entrevista dele com o Alexandre Galo, logo na apresentação dele como presidente, logo que o Atlético tinha sofrido aquela decepção lá que o Flamengo perdeu a Sul-Americana pro Independiente do Maracanã. Então o Atlético já teve essa decepção de não ter conseguido a vaga na pré-Libertadores, vaga que a Chapecoense acabou herdando via Campeonato Brasileiro. Ele já chegou e já falou assim: eu não vou falar de futebol, quem vai falar de futebol é o Alexandre Galo, ele entende e eu não. Nessa parte ele já passou a pegar um pouco, a torcida já passou a pegar um pouco no pé dele. E pelos movimentos a respeito do balanço que ele divulgou hoje, que eu acho que é realmente o balanço oficial, porque ele não usaria a rede social dele convidando os jornalistas que cobrem essa questão do balanço para visitar o CT, ele não daria o nome dele. É à toa, e a empresa também que está estampada na marca é uma empresa muito conceituada e creio que ele não teria motivos para mentir em relação a isso. Até mesmo nessa entrevista que ele deu no Tempo, ele disse que o balanço divulgado ao Rodrigo Capello era um balanço metade, não era um balanço total. E a gente voltando ao assunto relação da torcida, a gente vê como a torcida pega no pé dele, que assim que o Atlético retuitou a publicação dele, você deu uma filtrada nos comentários, todos os comentários abaixo: é mentira, tá bom, vai trabalhar. Então assim, você vê que a torcida tá um pouco calejada em relação ao Sete Câmara. Então a partir de tudo que ele for falar, o que ele for fazer, já não vai ser tão aceito pela torcida, por mais que seja verdade. Então essa questão do balanço é uma questão muito complexa, porque ela envolve muito dinheiro, ela envolve uma dívida que só cresce, em vez dessa dívida, a tendência seria essa dívida abaixar. E um clube que emite 50 pessoas numa leva para economizar quase 60 milhões, coloca um diretor de marketing dentro de casa com um contrato suspenso, que só vai receber a partir do momento em que ele trabalhar, a partir do momento em que o futebol efetivamente voltar, ou que os campeonatos voltarem, por mais que voltem sem público, como o Sete Câmara mesmo disse, que o futebol brasileiro caminha a passos curtos para quebrar depois da pandemia. Então acho que é uma situação muito complexa que economistas podem avaliar mais do que nós, jornalistas, a respeito desse balanço financeiro, Thiago. É mais uma situação mesmo de avaliação e de interpretação dos números. O Sete Câmara, né, não está tão otimista assim com a volta do futebol aí pós-pandemia. Mas deixa eu chamar ele, Ricardo Marques, tá com a bateria no finalzinho aí. Ricardo, me recordo de você, pelo menos aqui no Brothers Futebol Clube, abater nessa questão da austeridade da gestão Sete Câmara já lá no final de 2018. Me recordo que, pelo menos aqui de todos do programa, você era o único que questionava a respeito.
eu e o André questionávamos mais a respeito aí de algumas contratações. E agora, aquilo que você já dizia há muito tempo, né? Não é querer encher sua bola e nem beijar a viúva, mas você, quem quiser, né, buscar os programas anteriores, está aí na internet. Você já bate na tecla há muito tempo. Tem que se esperar para saber se realmente esse balanço que o Capello pegou é verdadeiro ou não, mas tendo tudo em vista aí que a austeridade do Sete Câmara até o momento foi da boca para fora, né? Thiago, eu acredito assim que realmente tem que se apurar se esse balanço aí do Capello é fantasioso ou não. Na minha opinião, eu acho que tem muito fundo de verdade. Ele não iria lançar uma informação ao vento, né? Quando surgiu a informação dele a respeito do Cruzeiro, inicialmente o Cruzeiro também refutou a informação, né? Tentava colocar panos quentes e virou tudo isso que nós já sabemos hoje. O que acontece é que, apesar do presidente falar em austeridade, nós vemos temporada após temporada que o Atlético vem de uma gestão em relação ao futebol que investe bastante para tentar colher alguns bons frutos, né? Haja visto essa temporada. O Atlético investiu muito, né? Foi um início de temporada que o Atlético mais... Então, assim, existe muita informação ainda para ser apurada, mas a gestão do Atlético, né, nos últimos anos, não condiz com o discurso de austeridade, né? Já visto esses números aí que têm sido ventilados na imprensa, seja o presidente do Atlético dizendo que são contraditórios, que não é isso tudo, mas, enfim, o Atlético, em várias consultorias, é um dos times que mais devem no futebol brasileiro. E o Atlético já não vence um título, já não tem um retorno financeiro através de um título desde 2014. Então é uma situação também preocupante que nós estamos ainda na fase inicial dessas informações, né? Justamente, né? Tem toda essa questão aí de austeridade e eu, sinceramente, é o que eu disse no início do programa. Prefiro acreditar aí até então no Capello, não sabemos ainda se esse balanço é verdadeiro ou não, mas um fundo de verdade deve haver aí no balanço, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está participando conosco aqui na nossa live, pro Walter Assunção, tá mandando aqui, deve ser cruzeirense, né? Pelo comentário, tá assim, Atlético Mineiro tá quebrado. Mandar um abraço também para o Diogo Patrick, Lucas Pellisson, Thiago Amorim tá mandando boa noite, brothers, o Geraldo Lopes, boa noite, pessoal, forte abraço do Geraldinho, também já esteve aqui com o Thiago, né, meu xará, aqui no programa com a gente, e também um abraço pro Átila, e ele que tá sempre com a gente também lá na pelada da DF, parceiro aí que gosta de tomar um Guaraná com a gente de vez em quando, né, André? Esse também é chegado. Mas vamos lá, galera. Lembrando que nós estamos ao vivo através das plataformas da Rádio Livre no Instagram, YouTube e também Facebook. Hoje nós vamos até às 9h10 da noite. E pra gente trocar o assunto, falar agora de Cruzeiro, quem chega no Brothers Futebol Clube é ele, o nosso repórter Brad Caetano, também tá de volta aí com a gente, tava com muita saudade de você, torcedor cruzeirense. Chega agora trazendo as informações do Cruzeiro, que também são muitas. Ontem o Cruzeiro divulgou que pagou metade, ou então uma boa parte daquilo que devia, referente ao atacante William. Parcela venceria hoje e ontem foi divulgado aí que o Cruzeiro pagou parte dessa dívida. É isso mesmo, Brad? Muito boa noite para você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Brothers Futebol Clube.
Muito boa noite, amigos do Brothers Futebol Clube. Estou de volta aqui na Rádio Livre FM, trazendo sempre as notícias do Cruzeiro. O time celeste voltou das férias e já retomou as atividades na Toca da Raposa. Claro, observando ali todos os cuidados, mantendo ali o distanciamento social na luta contra o novo coronavírus. Os jogadores estão sendo divididos em grupos pequenos, em campos separados para evitar aglomeração. Uma boa oportunidade do técnico Anderson Moreira conhecer melhor o elenco celeste. Bastidores da Toca, meus amigos, esse sim sempre movimentado. O novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues, que assume o mandato na próxima segunda-feira, já anunciou o pagamento de parte da dívida com o Zorya da Ucrânia envolvendo o atacante William. A parcela no valor de aproximadamente 10 milhões e meio de reais poderia gerar nova punição de mais 6 pontos perdidos na Série B em caso de não pagamento. Além disso, o novo presidente anunciou que a folha salarial dos funcionários está em dia. No caso dos jogadores, apenas a folha de abril está em aberto, aguardando a quitação. Vale citar que o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho, esteve diretamente envolvido com esses acertos. E hoje, o presidente Sérgio esteve na Toca da Raposa 2 e se apresentou formalmente para jogadores e comissão técnica. Já o Conselho Gestor, que deixa o poder, divulgou um relatório com todos os feitos do núcleo nestes 6 meses à frente do clube e o que está ainda em andamento. Entre os processos em aberto, destaque para a renegociação do contrato com a Minas Arena e o empréstimo no valor de 50 milhões de reais. Outra informação importante, os candidatos derrotados no pleito pela liderança do Conselho Deliberativo se reuniram esta semana. De acordo com Giovanni Baroni, que ficou em segundo lugar na disputa, o grupo denominado Cruzeiro Forte representa 2/3 do Conselho e será rígido na análise das decisões do presidente do Conselho, Paulo César Pedrosa. Brothers, considerando todas essas novidades, dá para o torcedor celeste voltar a ter esperança ou ainda é muito cedo? Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano, boa noite e, se puder, querido ouvinte, fique em casa. É isso aí, Brad, muito boa noite, muito obrigado participando aí com a gente, trazendo as informações do Cruzeiro aqui no Brothers Futebol Clube. Deixa eu voltar com ele aí, Ricardo, mais uma vez aqui. Ontem teve o pagamento aí de parte da dívida, né? O Cruzeiro pagou aí 600 mil euros, cerca de 3,5 milhões aproximados aí de reais, e ainda tem 1 milhão de euros para pagar, coisas que serão discutidas aí nos tribunais, mas o Cruzeiro deve pagar isso ainda em 2020, pelo menos aí a FIFA e os tribunais devem ordenar isso à diretoria do Cruzeiro. Ainda tem mais cerca de cotação do euro atual, cerca de 6 milhões de reais para pagar ainda. O ano do Cruzeiro continua muito difícil, existem ainda outras dívidas, já perdeu 6 pontos na disputa da Série B, volta agora sem dinheiro, sem previsão. Será até quando, né, que o Pedrinho ou então outros empresários vão aí auxiliar o Cruzeiro nessas dívidas que virão aí nesta temporada e na próxima temporada? Ô, Thiago, eu não vou nem lhe dizer que o Cruzeiro começa a colocar a cabeça fora da água, mas começa a se acender uma luz para o Cruzeiro aliviar um pouco essa situação, né? Com essa nova eleição, né? Essa nova gestão que tem buscado e irá buscar novos parceiros, novos patrocinadores. O Cruzeiro que deve assinar nos próximos dias com um novo patrocinador, parece que 3 milhões. Tem uma questão de um dinheiro da negociação do Arrascaeta, que o Cruzeiro também deve receber. E tem um empréstimo, me parece,
e eles estavam buscando, que também está para sair, de 50 milhões. Então, assim, em vista das notícias que tínhamos alguns meses ou até dias atrás, enxerga-se algum horizonte, alguma luz. Mas o Cruzeiro ainda se encontra numa situação muito difícil, né? É até repetitivo, mas tem toda essa questão de Série B, é o primeiro ano que o clube que cai, a cota de TV cai bastante, o Cruzeiro passa de 80 para em torno de 7, 8 milhões, né? Já começa a Série B com 6 pontos a menos, até a parada do futebol. O time técnico apresentando futebol algum, né? Já vai ter um grande desafio aí, que é se classificar na Copa do Brasil, e era uma das únicas competições que poderia render alguma grana, né, para os cofres do Cruzeiro. Então, assim, mesmo com boas notícias, né, vindas principalmente essa semana, o Cruzeiro ainda se encontra em uma situação muito complicada. Terá um ano muito difícil, e ano que vem é ano de centenário, né? E paira aí na cabeça de todo cruzeirense como que será o... Fica complicado, né? Essa volta aí. Parece que a ligação caiu aqui, mas a gente vai tocando o barco aqui. E André, o que dá pra gente falar, né, a respeito disso aí? A gente sabe que a dívida do Cruzeiro é terrível, houve o pagamento do salário também dos funcionários e também dos atletas aí, né, que também estavam com salário atrasado. O Cruzeiro não havia pago essa questão aí. Difícil, né, essa vida do cruzeirense e também da diretoria cruzeirense. Pois é, Thiago, essas são questões muito complicadas, mas acho que desde a eleição, né, do Sérgio Santos Rodrigues, acho que o Cruzeiro conseguiu, né, dar uma respirada, tava ali, né, praticamente ali quando você tá nos últimos suspiros e consegue dar aquela eletrocutada que você volta a respirar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro perdendo pontos, né, na FIFA, prestes a perder mais por não ter dinheiro para pagar as dívidas. Aí tem essa bendita eleição com toda aquela confusão que teve, né? O Serginho, o Zezé Perrella, alvos de muitas críticas. Então, mas o Cruzeiro, né, acaba tendo esse respiro, e acho que o Sérgio Santos Rodrigues é um cara de muita capacidade. Da outra eleição que teve, achei que ele seria o vencedor, me surpreendeu um pouco a vitória do Wagner, né, mas o Wagner acabou fazendo ali no final alguns aliados importantes, que acabou traindo praticamente todos esses aliados após a vitória, né. O que a gente pode ilustrar bastante é o caso do Bruno Vicentim, que estava ali lado a lado com ele, continuaria como diretor de futebol, e outros do projeto, acho que até o próprio Tinga, mas aí acabou que depois que ele ganhou, mudou tudo. Então ali eu já não fui muito com a cara, mas acabou que a torcida esqueceu um pouco dele com os títulos que ele acabou conquistando, né, o Wagner Pires. Mas se mostrou ser um presidente totalmente responsável, incapaz, e que colocou um mais incapaz e mais irresponsável ainda, né? Que ali o Serginho, o próprio Itair Machado e o Wagner, acho que o que eles fizeram com o Cruzeiro foi uma das piores administrações que eu já vi na história de um clube. Aí chega o Sérgio Santos Rodrigues, muito lúcido, um cara antenado nas modernidades, trazendo pessoas gabaritadas para trabalhar ao lado dele. Acho que isso é de suma importância. E muita gente, de certa forma, trabalhando sem receber. Isso aí, lógico e com certeza, né? Essas pessoas também visam, acho que o ano de 2021, com o Cruzeiro de volta à Série A, com as coisas mais normais. E aí, né, receber normal, todas essas questões num segundo mandato
do Sérgio. Teve essa eleição agora, em outubro tem outra eleição para ver quem seria o presidente do Cruzeiro em 2021. Acho muito improvável o Sérgio Santos não ser vencedor dessa eleição. E acho que ele precisa disso, dessa continuidade, para conseguir arrumar aí o Cruzeiro. Por conta de tudo que aconteceu, o Cruzeiro teve diversos problemas. E uma das suas fontes de receita, que seria a torcida ao campo, porque se chegaria um momento, né, que a torcida do Cruzeiro abraçaria o time. A gente sabe que antes da parada o time do Cruzeiro estava numa draga danada, mas acho que até isso seria melhorado. O Anderson Moreira acho que é um treinador que agrada boa parte da torcida. O elenco, que estava muito enfraquecido, deu uma boa encorpada. Jogadores que estavam contundidos voltando dessas contusões, se preparando melhor fisicamente, contratações chegando. Acho que a chegada, né, do próprio Regis é uma boa chegada. O Ariel Cabral disponível para poder jogar. O Jean podendo jogar. Já deixa o meio campo muito mais encorpado. Que vai ter Robinho também. Edilson. Você tem uma boa zaga, né? Com o Léo tem a possibilidade do Kaká sair pro Atlético Paranaense, mas ainda é um rumor, né? Agora que o Robson Bambu saiu do Atlético Paranaense, essa possibilidade voltou a ventilar, né? Do Kaká substituí-lo lá no Furacão. Tem também o Ramon, tem o Marlon, então acho que o Cruzeiro tem boas opções na zaga. Tem a volta do Patrick Bray. Tem aquela incógnita, né? Que não sabe se o Dodô vai embora, se o Dodô fica, o que vai acontecer. E todos esses jogadores, além, claro, né, do Marcelo Moreno, do Everton Felipe, que é um bom jogador, do próprio Maurício, esses jogadores aí, para dar essa encorpada. Com esse time, com o Anderson Moreira conseguindo trabalhar, eu já vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que é um time competitivo para disputar a Série B. Tem essa dificuldade dos 6 pontos a menos. Se tivesse a torcida do Cruzeiro disponível para poder, né, lotar os estádios durante os jogos do Cruzeiro para ajudar a empurrar, acreditaria tranquilamente na volta do Cruzeiro. Mas acho que vai ser muito complicado por todas essas questões, ainda jogando de portões fechados. Que acredito que será isso que vai acontecer. Não vejo o futebol. O Cruzeiro conseguiu até reduzir, né? Sim, isso aí pra um jogo, mas tem que. Mas quando tudo tiver normalizado. Pois né? Mas acho que o problema nem é a punição. A punição é o de menos, baseado nessa questão da pandemia do coronavírus, porque você não pode, né? Então você teria a possibilidade de encher o seu estádio, mas por conta, né, dos cuidados médicos você não pode fazer isso. E é uma questão totalmente entendível. E o Cruzeiro perde força dentro de campo e acaba perdendo também força monetária, que era uma fonte de renda. Então é uma situação muito complicada, mas o Cruzeiro já começa a dar uma leve respirada. Mas tem muita coisa aí pela frente ainda. Mas você já tem um caminho a seguir, você já tem uma pessoa como referência, né? Que antes o Cruzeiro, mesmo com o conselho gestor, né? Naquela situação, o Cruzeiro tem até hoje para pagar o valor X. Você vai cobrar de quem? Você vai cobrar do Dalai? Você vai cobrar do Saulo? Você não saberia de quem cobrar, né? Conselho gestor, mas acho que a personalidade ali de ter um presidente, até o América, que tem 13 presidentes, a gente vê no Marco Salum como o fator líder, principal. né? Exatamente. Tem que ter um cara realmente à frente. Então, acho que é uma situação complicada ainda que o Cruzeiro se encontra, mas a situação já é muito melhor do que já foi. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga, a Marta Souza, a fera do futebol, que está lá em Lavras, no sul de Minas, escutando a gente, nos assistindo, né, pelas redes sociais. Um forte abraço para você, Marta, minha amiga. Fiz amizade com ela, né, jogador de futebol. Ela é ex-jogadora de futebol, jogou com Formiga, grandes jogadoras. Oxe, abraço para ela também. Tá na rádio lá de Lavras, conheci ela, né, muitos jogadores se conhecem dentro de campo. Eu conheci ela nos bastidores, nas tribunas do Mineirão. Um forte abraço aí pra você, viu, Marta? Muito obrigado aí pela participação. Mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Então, gente,
Tô ligadinho em você e manda um abraço aqui pra gente no sul de Minas. Mas deixa eu chamar ele de volta aqui, Matheus. Falar com você aqui. A situação do Cruzeiro, né? A gente comenta muito nos bastidores aí, repercute todas as informações. O Cruzeiro tem um ano terrível aí à frente. Antes da pandemia, houve também duas polêmicas, né? Que Marcelo Oliveira e também o lateral Edilson disseram aí publicamente que o Cruzeiro não subiria, não conseguiria, né, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com o elenco que tem. Pouquíssimos reforços o Cruzeiro deve conseguir aí pós-pandemia devido ao caixa e também a situação de todas as outras equipes. Acredito muito que o que vai acontecer de negociações aí pós-pandemia será a troca de jogadores. Acho que alguém comprar um outro jogador dentro do futebol brasileiro será muito difícil, mas a vida do Cruzeiro em 2020 se complicando cada dia mais, né, Matheus? De 2019 para cá, o Cruzeiro pode-se dizer que mudou bastante. Tanto de comissão técnica quanto jogadores. E eu acho que essas polêmicas até que você citou a respeito das pessoas que dizem que o Cruzeiro não vai conseguir subir, acho que pelo elenco, pelo técnico, era muito em função do que o time mostrou no Campeonato Mineiro. Então, assim, o campeonato regional? Ok. É teste? Sim. Adilson Batista estava testando jogador, muito menino novo. Então, assim, eu acho que são questões que o Cruzeiro precisa resolver primeiro. Se começar uma segunda divisão com menos 6 pontos, com possivelmente os portões fechados, sem a sua torcida, sem as receitas, eu acho que é um pouco complicado. Até pelo nível dos outros times. A gente vê um Vitória mais à frente, a gente vê a equipe do Paraná também se reforçando bastante. Então, assim, o Cruzeiro vai ter que caminhar bastante. Pode ser que bata no peito, tenha camisa, seja um dos maiores da segunda divisão, que isso a gente não tem dúvida para falar a respeito disso. Então pode ser que ele se apegue a esses pequenos lapsos, porque com o elenco, Anderson Moreira chegando agora, não conseguiu ter jogo ainda, muitos poucos treinos, até o Cruzeiro ainda, se eu não me engano, não está treinando em grupos, o Cruzeiro está treinando individualmente até a questão da pandemia. Então eu acho que o Cruzeiro vai precisar se reforçar bastante, principalmente no extracampo. A torcida vai precisar abraçar mais, porque o que a gente viu no dia da eleição do Sérgio foi uma situação bem complicada. Pessoas cuspindo no Zezé Perrella, xingando o Serginho, o ex-Alterosa. Então, assim, a torcida vai precisar abraçar o time. E o Sérgio, ele, por ser um presidente mais cascudo, ele, por ser um presidente que sabe disso, ele já chegou jogando para a torcida. Já chegou dando entrevista para a Fox, falando mal do Atlético, já chegou também propondo clássico de torcida 50-50, se for ter outro clássico ainda pelas fases finais do Mineiro. Então a gente já vê que o Sérgio ele é esperto, referente a isso. Ele já está jogando para a torcida para ver se consegue trazer, se consegue dar mais confiança para o Cruzeirense, porque o Cruzeirense está machucado desde o final do ano. E ainda antes dessa pandemia, perdeu o clássico, perdeu para o Coimbra do jeito que foi dentro de casa. Então, assim, o Cruzeirense ele vai ter que trabalhar muito a questão do psicológico, porque é um time acostumado sempre a ter grandes conquistas e agora vai ter que começar de baixo. E também ter na cabeça no lugar de que vai precisar pagar mais dívidas, porque, se eu não me engano, o Cruzeiro está atrasado com a parcela do Profut, está atrasado com a conta de água, está atrasado com a conta de luz e devendo quase 4 milhões com gestões de futebol. Então é preciso colocar a cabeça no lugar, equacionar, saber o momento que está vivendo. Eu acho que o Cruzeiro sabe bem o momento que está vivendo e ir em busca de parceiro aí e tentar não piorar mais do que já piorou, porque um déficit de mais de 300 milhões de reais em balanços anuais e uma possível perca de 6 pontos, primeira vez que isso acontece no futebol brasileiro, eu acho que isso pro Cruzeirense ficar chateado, mas enfim, ter no seu coração que há uma perspectiva de melhora, já que a direção do Cruzeiro mudou, os jogadores estão chegando, estão sendo contratados, o Regis é muito bom jogador, inclusive, o Marlon também, muito bom zagueiro, que foi ainda na época da Ponte Preta, ele foi muito disputado por clubes. Na época o Corinthians chegou e conseguiu a sua contratação. Então, assim, o Anderson Moreira também, que é um ótimo treinador,
Conheço um amigo que teve uma palestra recente com o Anderson Moreira agora nessa semana, disse que ele foi muito solícito para responder as perguntas referentes ao Cruzeiro. Então, assim, acho que está no caminho certo, mas precisa reconhecer primeiro o momento que precisa, lá desde de baixo, pegando degrau por degrau, para subir aí em torno, para voltar para a primeira divisão, Thiago. E a situação do Cruzeiro, até se me permitem os cruzeirenses uma brincadeira, lá na Toca da Raposa 2, o pessoal deve estar assim, né? Pega aquele tanto de dívida, aquele tanto de carta que chega, joga pro alto, o papel que pegar é o que vai pagar. Porque tá sendo sorteio. É o que o Matheus falou, tem conta de água atrasada, tem tudo no Cruzeiro, tá atrasado. O Conselho Gestor hoje soltou, né, até uma carta de algumas coisas, né, de algumas coisas que eles fizeram aí durante esses 6 meses. O Sérgio Rodrigues fica até dezembro, porque tem eleição novamente em dezembro. Isso precisa ficar bem claro, né, para o torcedor. Ele deve tentar a reeleição para aí sim conseguir ficar o triênio como presidente à frente do Cruzeiro. A situação do Cruzeiro é como eu já disse, e já falava antes da pandemia, e concordo com o Marcelo Moreno e com o Edilson, que o Cruzeiro não sobe, não concordo com a postura deles, porque isso queima os jogadores que estão, né, com eles, comissão técnica, o treinador na época, que era o Adilson Batista. E não é legal uma postura profissional assim. Mas eles foram aí bem sinceros, né? Bem verdadeiros na fala deles. Porque o time do Cruzeiro realmente é muito fraco. E pra gente encerrar aqui, André, tem um abraço aí, né? Pro pessoal lá da DF. O pessoal tá falando que você fala igual o Muro, né? Mandar um abraço, cara. Que saudade que eu tô de jogar bola. Saudades que também, saudade viu? de balançar a rede. Academia, tá tudo fechado. Tudo parado. Saudade de bater uma bolinha. Grande abraço pro pessoal lá da DF, né? Que o Igor aqui que tá mandando pra todo o pessoal. O Átila que também tá acompanhando. O Leone que acompanha sempre. Abraço especial aí, né? O Igor, o Chu. Acho que o pessoal conhece ele mais assim. Então, grande beijo aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A saudade tá grande mesmo, hein? Mandando até beijo. Beijo pra essa galera linda. Tem uma pessoa também que te escuta aí direto, né? Que tá ligada aí também. Que beijo, Margarete. Fiquei sabendo que ela sempre tá ligada aí. Deixa eu dar uma última passada com o Matheus lá, agradecer a participação dele. Matheus, muito obrigado, a live muito bacana. Rádio Livre, né? Através aí do nosso presidente, o Igor Meola, sempre inovando, nos dando uma estrutura muito top, que não se encontra na maioria das rádios comerciais que eu já tive a oportunidade, né, de presenciar, estar presente nos estúdios aí. E Meola sempre dando aquele show de bola aqui, nos ajudando. Hoje teve, né, os testes aí, a gente acertando tudo pro programa de hoje. Gostei demais, viu, Matheus, desse cenário seu, que eu não tenho um cenário tão bonito e não consegui encontrar cenários assim tão bacanas no Fox Sport, no ESPN, que aqui a gente fala nome de canal que não tem problema em falar nome de outros canais. O seu aí acho que tá ganhando disparado dentro do Brasil, viu? É um cenário, como já diria, né, Thiago? O cenário do home office para a gente que é servidor público e está utilizando muitas ferramentas aí do governo. Então a gente está tentando aí trazer um pouquinho de um cenário agradável para o ouvinte poder acompanhar a gente. Você falou também a respeito das rádios. A gente que trabalhou um tempinho na Inconfidência, Thiago, você também continuou há mais tempo que eu nesse mercado, eu que trabalhei na Inconfidência e com você naquele projeto, a gente não viu uma tecnologia disposta como a gente está tendo hoje aqui na Livre, tendo o YouTube, tendo o Facebook, tendo o Instagram, a própria rádio, propriamente dita. Então, assim, são várias possibilidades que o ouvinte tem para acompanhar a gente e é aquilo que eu sempre falo nos boletins, é sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer o Meola pela oportunidade, você também pela oportunidade, o André também. Um abraço pro Ricardo. O Ricardo acabou caindo aqui na live, aqui, acho que provavelmente está sem bateria, mas também é sempre um grande prazer debater futebol aqui com vocês. E quando precisar, estou à disposição, é sempre aí. Me encontrem nas redes sociais, lá no meu trabalho que eu faço com o Liverpool, na Anfield Brasil. Então, se o pessoal quiser conhecer mais a respeito das notícias diárias do Liverpool, dá uma acessada lá na página. Então, é isso. Se precisar de mim, estou aí para debater. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, Thiago, um grande amigo da faculdade, que é aí que a gente vai levar aí para o resto da profissão aí para todos também no estúdio. Pessoal, boa noite para todos.
É isso aí, Matheus, muito obrigado, forte abraço a você, até a próxima e sempre com a gente aqui, firme e forte. André, suas considerações finais do Brothers Futebol Clube de hoje. Cara, que saudade, e acho que passou até mais rápido do que eu normalmente passa. Hoje foi voando, né? Foi voando. Voando. No estalo, o programa já se encerrou, a gente ainda tinha muita coisa pra falar, mas vamos deixar pra terça-feira, todo mundo ligadinho aqui com a gente. Um detalhe importante também, mas vou deixar pra terça-feira, que provavelmente a gente já vai ter mais novidades sobre essa lei. Mas o deputado Marcelo Aro propôs uma proposta, né, uma emenda de lei sobre a paralisação do pagamento de Profut e várias outras situações para viabilizar financeiramente o futebol nesse momento aí parado. São situações muito interessantes, né? O Matheus comentou ali sobre, né, a dívida do Cruzeiro com o Profut, então isso aí me fez relembrar desse projeto de lei aí do Marcelo Aro, mas na terça-feira a gente traz isso aí com todos os detalhes. Quero agradecer demais, todo mundo que esteve com a gente, Matheus, Ricardo, Thiago, todos os ouvintes, e continuem com a gente que terça-feira tem mais. Grande beijo. É isso aí, muito obrigado, André, o Matheus também que esteve com a gente, o Ricardo, que até onde conseguiu a bateria durar aí, esteve com a gente, e também a você ouvinte ligado aqui com a gente em todas as plataformas digitais e também no Bom e Velho Radinho através dos 87,9. Graças a Deus, o Brothers Futebol Clube voltou terça-feira às 8 da noite, temos um encontro marcado aqui na Livre FM. A apresentação do Brothers Futebol Clube hoje foi minha, de Thiago Silva, André Mota, Ricardo Marques e Matheus Oliveira. Nos trabalhos técnicos e na direção da rádio, ele, Igor Meola. A todos um forte abraço, um ótimo final de semana. Galera, lembre-se, quem puder, fique em casa e tome sempre os devidos cuidados. Forte abraço a todos e o mais importante, fiquem com Deus. Tchau, tchau.